Você confere agora no Jornal Rádio Universidade, eleições 2026, calendário eleitoral com fim de prazos importantes nesta terça-feira. Propaganda dentro dos partidos. E de publicação de tabela com a representação dos partidos na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. PSD confirma Eduardo Braide na disputa ao governo do Estado. O governo federal realiza visitas técnicas em São Luís, com foco nos direitos humanos. Na política tem Felipe Clã, como explicar o fato de agressividade na convenção de Braide contra a imprensa. Sobre elas, com Mayra Nogueira, as mulheres no rádio. Entrevista com a jornalista, pesquisadora, mestre, doutora e professora da UFMA, Isani Mustafa. No esporte, maranhenses vencem Copa da Espanha e Supercopa da Espanha pelo futebol Playa Huelva CD. MAC enfrentará o líder da Série C na próxima rodada. E a APA encerra a participação na Superliga C de vôlei masculino em terceiro lugar. No comentário de Paulo Pellegrini, Sampaio Basquete chega ao Tetra como exemplo de gestão. E no Rádio Opinião, bate-papo com o candidato ao governo do estado do Maranhão pelo PT, Partido dos Trabalhadores, Felipe Camarão. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Terça-feira, 4 de agosto de 2026. Hoje, Mayra, dia do padre. É dia do sacerdote. Dia nacional da campanha educativa de combate ao câncer. E dia do cookie, o biscoito recheado com gotas de chocolate. Delícia. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, 40 anos de talentos no ar. São 7 horas e 17 minutos. Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7 horas e 17 minutos. Acompanhe com a gente em www.universidadefm.ufma.br. Estamos também no YouTube, Universidade FM 106, ou diretamente no nosso app oficial, aplicativo da Rádio Universidade, que você pode fazer o download gratuito no nosso site. Aqui em O Imparcial, eleições 2026, PRTB oficializa hoje Roberto Rocha ao governo do Maranhão. Convenção na Rua da Neblina, ao lado da Igreja do Calhau, marca o retorno do ex-senador à disputa pelo Palácio dos Leões após reconfigurações no bloco conservador. Daqui a pouquinho mais informações sobre política aqui com Borges Júnior, comentário, análise com Felipe Clã e tudo mais, tá? E no final, às 8h15, no Rádio Opinião, entrevista aqui com Felipe Camarão. Ontem a gente entrevistou o candidato à presidência pelo PSTU, Hertes Dias. Quer conferir? Perdeu? Vai lá no nosso YouTube, você encontra. Ainda como destaque, Mayra? O Partido Social Democrático oficializou nesta segunda-feira a candidatura de Eduardo Braide ao governo do Maranhão. O evento destacou a escolha de Elaine Carneiro como vice e os nomes de André Fufuca e Laésio Bonfim para Senado. Na análise política com Raimundo Borges, partidos definem, candidatos e eleitores ficam atordoados. Trabalhadores anunciam greve no Hospital Veterinário da Prefeitura de São Luís. Categoria cobra posicionamento urgente da Prefeitura, responsável pelo contrato do serviço. De acordo com os grevistas, os salários estão atrasados há meses. Maranhão conquista primeiro e segundo lugares em concurso nacional de literatura. Tetra, Sampaio Basquete tem ano perfeito. Paulo Pellegrini vai fazer o comentário daqui a pouquinho dessa gestão. E Dia dos Pais deve movimentar 106 milhões de reais.
Mayra Nogueira, intervenção judicial na Federação Maranhense de Futebol, já dura 1 ano. Aí, Susan Lucena à frente. Vamos agora aos destaques do Jornal Pequeno, nesta terça-feira, dia 4. Mayra Nogueira, aqui na manchete. Você pode trazer por aí, aqui. Vigilantes cruzam os braços e denunciam atraso de salários no Hospital Veterinário de São Luís. Os trabalhadores afirmam que a situação compromete o sustento das famílias e dizem que a paralisação continuará até que todos os pagamentos sejam regularizados. Novo protesto leva o Ministério Público a pressionar Prefeitura por mudanças no Hospital da Criança. Ainda como destaque no Jornal Pequeno, nesta terça-feira, TJ, Tribunal de Justiça, afasta Douglas Martins de processos com a atuação da promotora Lítia Cavalcante. O Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu afastar o juiz Douglas de Melo Martins da condução de todos os processos em que a promotora de justiça Lítia Tereza Costa Cavalcante atue como parte ou fiscal da ordem jurídica. A decisão foi tomada por maioria de votos pela Seção de Direito Público e amplia os efeitos de um incidente de suspeição apresentado pela integrante do Ministério Público. Que confusão, hein? Ainda como destaque, Mayra. Flávio Bolsonaro diz que criará gatilho para conter dívida e critica modelo fiscal do governo. Polícia Federal pede abertura de terceiro inquérito contra Lulinha. Regras do TSE ampliam restrições ao uso de IA nas eleições de 2026. Déficit nominal se aproxima de 10% do PIB e acende alerta para as contas públicas. Copom inicia hoje reunião com expectativa de novos cortes na Selic. E esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira. Daqui a pouquinho, destaques dos portais. São 7h21. Vamos para o break e em seguida tem trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E vamos às informações do trânsito nesta terça-feira com Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia a todos. Havia ainda há pouco registro de lentidão no trecho da Avenida Jerônimo de Albuquerque, ali na região do Elevado da Coab. Lentidão no sentido de quem está se deslocando, saindo da Coab em direção ao Vinhais, Coama. Congestionamento ele foi provocado por um acidente ocorrido no início da manhã, no início desta terça-feira. Equipes já foram acionadas para atender essa ocorrência. Como a Avenida São Sebastião tem ligação com a Jerônimo de Albuquerque, ligação também com a Casemiro Júnior no Anil, essa situação de acidente acabou refletindo nessa via, tráfego ficando mais carregado nesse trecho, especialmente para quem segue da Coab em direção ao Anil, seguindo aí pela Avenida São Sebastião, mas não há registro específico de interdição na Avenida São Sebastião. Se você, condutor, então, pretende passar por esse trecho agora, vale a pena aí considerar alguns minutos extras nesse deslocamento, até que o fluxo volte à normalidade, por conta aí, reflexo desse acidente acontecido mais cedo. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações.
Obrigado, Borges. São 7 horas e 24 minutos agora. Mayra Nogueira, vamos para o noticiário. Notícias da cidade. Borges, começando com eleições 2026. Hoje o calendário eleitoral tem 2 fins de prazos importantes. Não é isso? O primeiro é sobre propaganda dentro dos partidos, né? Exatamente, Adalberto. Nesta terça-feira, o calendário eleitoral estabelece 2 importantes prazos para as eleições deste ano, eleições 2026. Hoje também é o último dia para que pré-candidatas e pré-candidatos façam, então, aí propaganda dentro dos partidos para defender seus nomes nas convenções. A divulgação, a gente lembra, ela não pode utilizar rádio, televisão, nem outdoor, deve ser retirada logo após a convenção. Outro prazo desta terça-feira, do dia de hoje, é para que o Tribunal Superior Eleitoral publique a tabela com a representação dos partidos na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Essa definição ela vai servir de base para a divisão do tempo da propaganda eleitoral gratuita, tanto no rádio quanto na televisão, além da organização dos debates entre as candidatas e os candidatos. Adalberto, Mayra. Borges, e também hoje chega ao fim aí o limite para a publicação de tabela com representação dos partidos na Câmara dos Deputados e também no Congresso Nacional. Me explique, por favor. Exatamente, Adalberto. Essa tabela, o prazo encerra no dia de hoje, tabela direcionada aí ao Tribunal Superior Eleitoral. Essa tabela é publicada com a representação dos partidos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Congresso Nacional. Essa, então, a definição, a partir dessa definição, se tem uma base para a divisão de tempo relacionada aí tempo à propaganda eleitoral gratuita, tanto no rádio quanto na televisão. A partir, então, dessa definição é que se tem um tempo de organização para os debates, tanto entre os candidatos quanto entre as candidatas, aos postulantes às eleições de 2026. Adalberto, Mayra. Borges falando aqui do PSD, que confirma o Eduardo Braide na disputa ao governo do Estado. Mayra, o PSD homologou a candidatura de Eduardo Braide ao governo do Maranhão. Foi durante a convenção estadual acontecida no dia de ontem, nessa segunda-feira. Foi no Multicenter Negócios e Eventos aqui em São Luís. No mesmo encontro, o partido também oficializou Elaine Carneiro como candidata a vice-governadora. E para o Senado, a chapa vai ter o nome de André Fufuca, do PP, e de Laércio Bonfim, do Novo. E em seu discurso, Braide, ele afirmou que, se eleito, pretende reduzir o ICMS cobrado no Maranhão, com o objetivo aí de incentivar a geração de empregos, atrair empresas e também diminuir a saída de trabalhadores para outros estados. O candidato, ele também disse que quer mudar a gestão da saúde pública estadual, defendeu que os hospitais sejam administrados por profissionais da área. Ele prometeu também ampliar o acesso da população a leitos e cirurgias. E no dia de hoje, Adalberto, Mayra, quem deve definir aí como o postulante também ao governo do Maranhão disputar as eleições é o ex-senador Roberto Rocha, do PRTB, a partir aí, nome que deve ser confirmado a partir da convenção que acontece, marcada para o dia de hoje. Adalberto, Mayra. É isso aí, prazo de convenções finaliza, portanto, amanhã, quarta-feira, dia 5. Bora ver aí até os últimos momentos, muitas emoções, né? E, Borges, lembrando que Felipe Clã daqui a pouquinho traz análise política aqui com a gente. Antes disso, Borges, falar sobre o governo federal, está realizando, desde ontem, visitas técnicas aqui em São Luís, com foco nos direitos humanos. Isso, Adalberto, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania cumpre no dia de hoje, cumpre nessa terça-feira, uma agenda de visitas técnicas aqui em São Luís, aqui na capital. A programação ela tem a participação da ministra, a Jane Mello, e também da secretária nacional dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+,
assimilar a comitiva, então, Adalberto Mayra, vai conhecer o trabalho desenvolvido no Centro de Referência Especializado de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, também no Centro Estadual de Referência Quilombola. Durante as visitas, vão ser apresentadas ações voltadas à garantia de direitos da população idosa, das comunidades quilombolas e de demais povos tradicionais aqui do estado do Maranhão. E entre os destaques está o programa Envelhecer nos Territórios, programa que já formou 30 agentes e beneficiou mais de 4.730 pessoas idosas. Outra iniciativa que também vai ser conhecida no dia de hoje é o Viva Mais Cidadania, que já capacitou 53 pessoas idosas na região. Portanto, então, essa é uma parte da agenda do governo federal sendo cumprida no dia de hoje aqui na capital, aqui no Maranhão também, Ministério dos Direitos Humanos, da Cidadania, cumprindo a agenda no dia de hoje aqui em São Luís. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Ministra Janine Mello, portanto, vai, inclusive, comparecer aqui na Rádio Universidade, daqui a pouquinho, às 10 da manhã. Gisa Franco vai entrevistá-la ao vivo, a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, que é a Janine Mello. Obrigado, Borges, pelas informações. Mandando abraço para Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Adriana, Rosenilde Caldas, Mari Silva, todos aqui no YouTube. Muito obrigado pela presença de vocês. Mara Nogueira, tem alguém por aí? Tem o Marivando Louzeiro, está acompanhando a gente. Bom dia, Marivando. Bom dia também o Renato Gomes e a Luzia em Passo do Lumiar, a Rosângela Moreira também na Coab e a Hilda no bairro de Fátima. É isso aí. Vamos para o break rapidinho. Em seguida tem Felipe Clã aqui com comentário de política. Vambora! Aposentado. Você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. São 7h32. Agora é hora de política, é hora de Felipe Clã aqui com a gente. Bom dia, Felipe. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvinte da nossa Rádio Universidade. Olha, Mayra, parece que os passarinhos aqui ao lado estão soltos, mas a Polícia Federal está querendo prender gente. Estão querendo prender passarinho também? Também. Rapaz, a Polícia Federal é demais. 7h32. Tu quer declinar logo quem é que está sendo procurado pela Polícia Federal? Não, pois é. As informações que nós temos agora, né, estão trazendo 500 informações para a gente aqui, ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês. Me parece que estão na residência do senador Everton Rocha, né, e o ministro André Mendonça é que deu a ordem. Não se sabe se é a questão do INSS ou se tem outra questão. Vamos ser jornalistas de respeito, né, imprensa competente e séria, e aguardar os fatos para podermos trazer essa notícia toda, mas, ao mesmo tempo, fica registrado que, havendo já operação da Polícia Federal, que aqui não vai assustar ninguém, porque todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal vai botar a toga pesada no Maranhão por causa desta briga política que está aqui, meu caro Adalberto. É uma coisa atrás da outra, a parada não para, essa que é a história. Felipe, vamos falar, portanto, hoje, falando sempre sobre esse ato ontem de Eduardo Braide, confirmado, portanto, aqui ao governo do Estado, a disputa do governo do Estado. Olha, fomos todos convidados a estar lá, porque teria uma coletiva, né? Só para ir olhar, eu particularmente, um cara que já está há 40 anos nessa história, ou mais de 40 anos,
não estaria se deslocando, né? Gasolina está cara, né? E a gente não cobra ninguém para fazer notícia. Mas a questão é o seguinte, é que a imprensa chegou no horário certinho, 16 horas, ficou no cercadinho, todo mundo bonitinho, sério, durante quase 3 horas em pé, né? Tinha água, viu? Tinha água, gente, é importante registrar. E, de repente, o entendido era que o pré-candidato, que agora é candidato, mas continua pré-candidato, porque a ata não foi registrada, eu volto a lembrar, né? Não é porque assinou uma ata que comprova que estava lá. Depois de registrada é que se é candidato. E aí, simplesmente, nós entendemos que primeiro ia ter a entrevista coletiva, né? Que foi na entrada, que colocaram ali, erradíssimo o local, né, que deveria ser uma sala reservada, ninguém estava entendendo como é que ia se escutar o candidato, mas tudo bem, né, ficamos lá comportados, homens elegantes que somos, de repente chegou o candidato Braide. Meu amigo, veio o arrastão, e ele veio para cima do local que estava as câmeras, o pirulito. O pirulito, para o pessoal saber, é onde bota os microfones, tá? Olha, foi um terror. Foi segurança empurrando, persecução, murro Eu lamento profundamente. Eu não tenho nada para falar de positivo. Infelizmente, eu não tenho nada a falar de positivo desta convenção, porque essa agressividade foi desnecessária. Se querem fazer desse jeito, se querem tratar a imprensa desse jeito, se querem tratar os políticos desse jeito, bom, isso é um problema deles. O tempo cobra. Só lembro isto a essas pessoas. Meu caro Adalberto. Felipe, já que estamos falando de Eduardo Braide, dessa convenção, sobre estrutura. Quem bancou? Olha, aquele negócio que se pagou para... Eu estou vendo os vídeos aqui, né? A turma é danada, a turma não perde nada, entendeu? E viva a juventude, né? Viva os blogueiros. O pessoal critica muito os blogueiros, mas essa turma nova aí eram os antigos focas, né? Nós éramos focas e a gente furava, né, as informações. Eu sei que é o seguinte, era uma estrutura milionária, com tudo que tinha direito, ônibus, carro, né? O povão, claro, vindo de ônibus, né, descendo feito o gado, aquela mesma cena, né, os barão tudo chegando nos carros nas Hilux, né, cheirosos, bonito, o povo tudo carregando bandeira, porque você não viu lá um cara com cara de rico ou branco, né, com uma bandeira, só o povão mesmo vindo dos bairros trazendo. A questão é que, tal qual todos, continua tudo igual como era, entendeu? Ou seja, falam das pessoas, mas fazem igual a todos, como sempre foi, meu caro Adalberto. Não vi nada diferente da convenção do Orleans, do Felipe Camarão, que os ônibus estavam nas ruas laterais, entendeu? Nada, tudo igual. Ou seja, nenhuma palavra sobre desenvolvimento, sobre projeto, sobre como tirar esse 1 milhão que está na insegurança, 500 mil, melhor dizendo, né? Porque o Brandão já tirou 1 milhão. 500 mil pessoas passando fome e ninguém até agora abriu a boca para dizer como é que vai mudar a história dessas pessoas. Onde é que nós estamos, hein? Olha, essa era uma boa pergunta para a nossa ministra dos Direitos Humanos, né? E eu me sinto confortável para colocar esse tipo de questão, porque estive presente na fundação, na criação, na organização do Conselho e da Secretaria de Direitos Humanos no Maranhão, mas era muito importante perguntar para ela, né? Como se acaba a miséria de um Estado tão rico, meu caro Adalberto? Felipe,
Eu só adiantei aqui a parte que a gente ainda fala sobre a convenção, tá? Só troquei aqui, mas a gente vai falar sobre o Rio do Amaral, tá? Para finalizar a parte da convenção, Fufuca levou vaia, foi? Rapaz, Fofoca é uma figura. Olha, aquele é um estrategista. Aquele menino com cara de criança é um menino danado, entendeu? Ah, claro, ele foi lá, né, e chegou lá e fez um elogio rasgado no meio da turma do Braide, que é tudo bolsonarista, é tudo direita, né? Detestam o lupenproletariado, detestam os lulistas, e ele fez um elogio rasgado ao Lula. Recado para chegar em Brasília, né? Pelo amor de Deus, de inocente ninguém tem nada, nem nós dois, meu amigo, né? Que já vimos coisas que Deus não duvida mais, porque Deus não quer mais nem ver, não é verdade? A questão é que ele fez um discurso e levou uma vaia daquelas, mas adorou por quê? Porque o que ele queria era mostrar para o Lula que ele é Lula dentro de uma campanha de direita e de extrema direita, apesar de que o futuro ou não governador Eduardo Braide não assume que é uma pessoa conservadora, de direita, como sempre foi. Eu não sei qual é o problema, né? Mas assumam, né? Falem as diretrizes, né? Tragam Flávio Bolsonaro, botem um palanque de vocês, não é verdade? Não, faz de conta que não é com ele, né? Fez cara feia na hora que o Fufuca estava falando. Eu não estava lá dentro, porque era impossível entrar, porque a turma que foi trazida nos ônibus, né? Diga-se de passagem, quantos ônibus velhos, né? Gente, pelo amor de Deus, contratem pelo menos uns ônibus com ar-condicionado, né? Tem tanta empresa aí, pelo menos um carinho nessas pessoas que vêm para balançar as bandeiras e fazer de conta que o evento é um fenômeno, meu caro Adalberto. Felipe, olha só, confirmando aqui a informação, o Everton Rocha aí sendo alvo de operação da Polícia Federal. Daqui a pouquinho o Borges vem ao vivo para trazer os detalhes aqui para os nossos ouvintes. Continuando aqui a análise, agora sim vamos falar sobre Rio do Amaral, né? Ele teve um surto temporário, ou foi dissimulação de discurso contra Brandão? Explica essa situação, Felipe. Olha, não, ele não sei, eu não tenho mais nem entender este rapaz, entendeu? Porque Imperatriz, volto a repetir, Imperatriz, eu tenho, graças a Deus, e região, eu tenho amigos de todos os segmentos, né? Tanto dos poderes, como empresários, como da população, dos movimentos sociais, né? Bons e grandes amigos que a gente faz na vida. E todos dizem a mesma coisa, né? O povo rejeita esse tipo de atitude. E ontem ele foi lá fazer o discurso e foi dizer que Brandão era dono dos hospitais, né? E que o Brandão ia deixar de ser dono, que era dono do Hospital Imperatriz. Não, amigo, quem era dono do Hospital Imperatriz era o senhor, seu Rildo, porque a sua irmã era diretora do Hospital Regional, né? Eu não sei se ela foi demitida ou ela pediu demissão, particularmente eu vou até investigar isso, mas tanto faz. Olha, não é assim. Essas coisas ficam marcadas pro resto da vida, entendeu? Nem só a população esquece, mas o meio político e a imprensa sempre vai usar isso como referência. É lamentável, né? Mas virou piada, todo mundo deu gargalhada. E lembrando uma coisa, a oposição ao Rildo é muito forte, Imperatriz. Eu falo dos políticos mesmo. Ou seja, o Rildo está entregando a eleição para daqui 2 anos na palma da mão dos seus adversários. Agora, se o Braide não ganhar, está complicada a coisa para ele, meu grande Adalberto. É isso aí, Felipe. Agora sim, né? Só para lembrar e deixar claro aqui, finalizou aqui a parte da convenção, né, da análise da convenção de Eduardo Braide. Eu só tinha colocado aqui
mudado a ordem, né, para ficar um pouco mais picante ali em cima. Mas, Felipe, agora mudando de assunto, tem 2 prefeitos cassados aqui em nosso estado. E eles estão aí na rede do ministro Nunes Marques. É peixe ou não? Olha, tu já comeu mussum alguma vez? Não, Não. eu era moleque de comer mussum com farinha d'água, meu irmão. Olha, o problema não é comer o mussum, que é uma delícia. O problema é conseguir pegar o mussum, né? O mussum desliza na mão da gente, é um negócio gosmento, terrível. Mas criança gosta da molecagem, né? Então, assim, ninguém entendeu o Nunes Marques, né, botando de volta 2 prefeitos. A gente vai precisar de mais dados, né? O que eu sei é que os prefeitos chegaram na cidade fazendo carreata, foguetório, gozando da cara da Justiça do Maranhão, né? A verdade é que ninguém entende mais o que é o Supremo Tribunal Federal. A sorte do Supremo Tribunal Federal vai ser se a maioria dos senadores eleitos não for da direita, porque se for, meu amigo, nós vamos ter realmente uma mudança muito grave de decapitação de muitos ministros que estão lá. Não só do lado da esquerda, ligado à esquerda, né, que não deveria ser ligado a lado nenhum, mas de centro e de direita, meu caro Adalberto. Felipe, vamos tratar agora sobre o discurso de hoje do pré-candidato Roberto Rocha na convenção do PRTB. Vai acontecer hoje. O que ele deve trazer? Olha, eu primeiro assim, lembrando que aqui, em nome do Jornal Imparcial e da Rádio Universidade, vamos dar os parabéns ao Roberto. Hoje é aniversário dele, né? Ele está fazendo anos e vai comemorar com uma grande feijoada. A convenção, né, vai ter feijoada, ou seja, não vai ser só a água que vai ser dada para o povo, o lanchinho, como todo mundo reclama. O Roberto logo chega escancarando, né? Convidou todo mundo, quem for vai comer uma boa feijoada, né? Você vai, Adalberto, comer esta feijoada? Né? Então, ouviu? Não. Eu estava em outra questão aqui, Felipe, técnica, aqui, discutindo com Mayra. Eu peço que você repita, por favor. É porque o nosso amigo Roberto é aniversariante de hoje. Sim, é o aniversariante, com certeza, Vai oferecer uma feijoada junto com a convenção, ou seja, tratando bem todo mundo e abraçando os amigos. Agora, qual vai ser o discurso? Indiscutivelmente vai se chamar Flávio Bolsonaro. Indiscutivelmente ele não vai esconder o seu candidato a presidente, pelo que ele me disse, né? Então, nós vamos ter sim a polarização no Maranhão. E eu quero lembrar a vocês, Roberto não é brincadeira. Roberto sempre chegou em todas as campanhas bagunçando o coreto, né? E outra coisa, ele não gosta de ver a banda passar, ele gosta de botar a banda para tocar para ele. Vamos ver o que vai acontecer. Essa campanha vai ficar divertidíssima, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. E até os últimos momentos teremos aqui o comentário de Felipe Clã, com certeza. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Espero você amanhã com mais análise política aqui no quadro de política do Jornal Rádio Universidade. Um bom dia. Bom dia. Mayra Nogueira, vamos para o break rapidinho. Tem informação ao vivo já com Borges em seguida. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social.
É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. 7h49. Vamos à notícia ao vivo aqui com Borges Júnior, trazendo justamente as informações da Polícia Federal em operação, tendo como alvo aí o senador Everton Rocha. Borges, as informações, por favor. Adalberto, a Polícia Federal realizou nesta terça-feira mais uma fase da operação Sem Desconto. A operação investiga um esquema de desvios em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Entre os alvos está o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Nesta etapa, as investigações elas estão voltadas a suspeitas de lavagem de dinheiro. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e também no Maranhão, aqui em São Luís, no bairro da Ponta da Areia. Cumprimento por determinação do Supremo Tribunal Federal. E, segundo a Polícia Federal, há indícios de que recursos teriam sido movimentados por meio de contas de terceiros, empresas e operações em dinheiro vivo, manobra para esconder aí a origem dos valores. As apurações elas continuam para identificar a destinação do dinheiro, o papel de cada investigado e a finalidade dos repasses. A estimativa da Polícia Federal é que o prejuízo com as fraudes entre 2019 e 2024 possa chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. Qualquer coisinha pode vir aqui e trazer mais atualizações. 7h51. Agora, está na hora do quadro Sobre Elas com Mayra Nogueira. Hoje, Mayra Nogueira traz uma entrevista com a jornalista, pesquisadora, mestre, doutora e professora da UFMA, Izane Mustafa, para falar sobre a presença da mulher no rádio. Não é isso, Mayra? Vamos lá. Sobre Elas, vozes que inspiram, histórias que transformam, com Mayra Nogueira. O rádio é um dos meios de comunicação mais tradicionais e presentes na vida dos brasileiros, mantendo a capacidade de informar, entreter e aproximar pessoas. Nesse percurso, as mulheres tiveram um papel fundamental na construção da radiodifusão, atuando como locutoras, jornalistas, produtoras, diretoras e em outras funções. Apesar das importantes contribuições, a presença feminina no rádio foi, durante muito tempo, marcada por desafios como a desigualdade de oportunidades, a baixa representatividade em cargos de liderança e o preconceito em um ambiente historicamente dominado por homens. Nas últimas décadas, esse cenário vem mudando com o protagonismo de profissionais que ocupam cada vez mais espaço. Para conversar sobre a trajetória das mulheres no rádio, os avanços conquistados e os desafios que ainda persistem, recebemos hoje a jornalista, mestra e doutora, pesquisadora e professora da UFMA, Izane Mustafa, referência nos estudos sobre rádio e radiojornalismo no Brasil. Seja bem-vinda, Izane Mustafa, ao Sobre Elas. Olá, Mayra. É um prazer falar contigo e conceder essa entrevista Sobre Elas que você está conduzindo e conversar com os ouvintes da Rádio Universidade FM. Izane, atualmente você está desenvolvendo a pesquisa Vozes, Memórias e Histórias de Mulheres nas Rádios do Maranhão. Quais foram as principais descobertas da pesquisa até o momento sobre a participação feminina no rádio? Bem, é importante destacar que essa pesquisa que foi realizada e termina ainda nesse ano, ela faz parte de uma pesquisa muito mais ampla
que é uma revisão de relato histórico da história das mulheres do rádio no Brasil, que foi proposta por duas colegas da UFSC. E nós, aqui na UFMA Imperatriz, decidimos observar as mulheres, identificar as mulheres e entrevistar as mulheres do rádio no Maranhão. E claro que nós não poderíamos entrevistar todas, então nós situamos rádios em 4 regiões, norte, sul, leste e oeste, e os principais resultados que nós encontramos foram de 64 profissionais entrevistadas, né? E essa presença foi muito maior em São Luís, nas emissoras de São Luís. Somente em São Luís nós entrevistamos 32 profissionais, né? E essas entrevistas, é bom a gente destacar, foram realizadas no Maranhão entre junho de 2024 e setembro de 2025. Só que, além dessas 64 entrevistadas, nós temos mais 23 para serem entrevistadas, né? Porque nós precisamos ainda ter um tempo, esse mapeamento lista 11 mulheres aqui de Imperatriz e mais 12 que trabalharam em alguma emissora aqui de Imperatriz. E, além delas, tem mais 6 que estão trabalhando ou trabalharam em alguma estação em Açailândia. Então, nós temos um corpus muito grande, cujo objetivo da pesquisa é dar visibilidade à história dessas mulheres. A gente, nas entrevistas semi-estruturadas, a gente fala um pouquinho da pessoa, da profissional no rádio e da relação delas nas questões de gênero, né? Que nós sabemos que sempre teve essa diferença da presença entre homens e mulheres no rádio, principalmente na apresentação de programas, né? E elas, em geral, podem estar em áreas de gestão, produção, mas em apresentação de programas são bem menores em relação a homens. Quem também está à frente dessa pesquisa? Bem, quem está à frente aqui são pesquisadoras do grupo de pesquisa Rádio, Podcast e Mídia Sonora, do qual eu sou líder, e junto nesse trabalho tem a professora doutora da Universidade de Viçosa, Kátia Fraga, e a doutora Nayane Brito, que já foi nossa professora substituta aqui no curso de jornalismo da UFMA Imperatriz. E também eu tive bolsistas PIBIC de 2024 a 2025, a Solange Oliveira e a Caterine Malaquias Martins, que nos ajudaram principalmente nas transcrições das entrevistas e realizaram algumas entrevistas. E elas também apresentaram alguns resultados em congressos e seminários, como o SINCOM. E também a gente pôde contar com voluntárias nesse período de 2024 a 2025, que eu gosto de destacar, que é a Clara Teles e a Helenir de Castro, que nos ajudaram também nas transcrições das entrevistas. E tem ainda a professora também do curso de jornalismo da UFMA, de Imperatriz, e colega Rosiane Arcanjo Pinheiro. Como é que surgiu a ideia de fazer esse trabalho? Bem, eu falei anteriormente que ela foi uma provocação feita pelas professoras Valci Zuculoto e Juliana Beth Gobi. Elas apresentaram num congresso uma pesquisa que é a história das mulheres do rádio no Brasil, uma proposta de revisão do relato histórico, e convidaram a todas e a todos que contribuíssem com essa iniciativa. E, a partir daí, eu fiz questão de ver e colocar como pesquisa mesmo, um projeto de pesquisa, aqui no curso de jornalismo da UFMA, para identificar essas profissionais do rádio do Maranhão. Isane, como você avalia o papel histórico das mulheres na construção do rádio brasileiro? Olha, Mayra, a historiografia destaca trajetórias de cantoras do rádio, né, que viveram aí entre as décadas de 40 e 50, mas nós sabemos muito pouco a respeito das profissionais que apresentaram programas ou ocuparam cargos em áreas administrativas, de gestão, né, e essa ausência, né, é que a gente está buscando trazer à tona, né, dar visibilidade, conhecer essas profissionais é muito importante, porque todas fizeram e têm uma contribuição importantíssima no rádio. A gente, fazendo essa revisão, a gente identificou já várias mulheres que estavam nas rádios. Por exemplo, na Rádio
que o Roquete Pinto fundou, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a filha do Roquete Pinto estava na emissora e apresentava programas. Então, essas histórias não estão relatadas em artigos, livros, né? Porque, infelizmente, a história do rádio sempre foi contada, narrada por homens e não por mulheres. E agora nós temos a obrigação de trazer essas histórias para frente e mostrar, não, as mulheres também contribuíram com a construção do rádio no Brasil. Isso, sem dúvida, é o que a gente está identificando em todas as entrevistas que a gente tem feito desde 2024. Em suas pesquisas, quais nomes de mulheres pioneiras no rádio, especialmente no Maranhão ou na região Nordeste, você destaca como fundamentais? Para não esquecer de nomes, eu vou ficar centrada na Rádio Universidade FM. Para vocês terem uma ideia, que foram histórias que a gente foi buscando, né, e identificamos. Quando a Rádio Universidade FM foi implantada, estavam juntas a filha do primeiro diretor, José Cláudio Cabral Marques, Tereza Nascimento, que é jornalista e trabalha na área de comunicação. A Zenir Pontes, professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão, que está aposentada e foi diretora da rádio no período de 1988 a 1997. E a Rosa Santos, produtora e criadora do programa Santo de Casa, e Nair Portela, que foi ex-reitora da UFMA. Então, elas já estavam nessa emissora, já estão desde o início da Rádio Universidade FM. Nós temos essa presença das mulheres, mas essas histórias não estão contadas. E aí, quando a gente verificou, no período em que a estação começou a se profissionalizar, mais 2 mulheres estavam na gestão. A Hélida Guedes, que foi diretora da emissora entre 1998 e 2003, e a Giza Franco, que é locutora até hoje do Santo de Casa, um dos programas mais tradicionais, né, da emissora educativa para o qual eu estou falando. Você percebe se o rádio no interior do estado apresenta desafios diferentes para as mulheres em comparação com as grandes capitais, assim como São Luís? Olha, a princípio, os desafios são muito parecidos. Claro que no interior, né, eu vou falar do Maranhão, onde a gente fez a nossa pesquisa, né, onde ela está focada, as mulheres estão em menor número, porque são rádios menores, mas os desafios são os mesmos. A gente tem algumas perguntas no nosso questionário, perguntando sobre como elas entraram nas emissoras, por que trabalham em rádio. Todas disseram que amam o rádio, que gostam do rádio e que enfrentaram as mesmas dificuldades e desafios. Qual é? Questão de gênero, assédio moral, assédio psicológico, assédio sexual. Praticamente em todas as regiões que nós ouvimos, em todas as rádios, as profissionais relataram algum caso. Então, esse é um dos maiores desafios das profissionais. Muitas até deixaram de trabalhar em rádio por questões de assédio mesmo, o que é muito ruim. E essa percepção não se dá só no Maranhão, viu, Mayra? Ela é geral, né? Por quê? Porque as mulheres, por serem mulheres, elas são menosprezadas, não são valorizadas para estarem à frente de programas informativos, por exemplo. Então, esse é um desafio que se dá em todos os lugares, né? Seja capital ou interior. A ascensão dos podcasts e das mídias sonoras digitais facilitou a democratização e o protagonismo das mulheres na produção de conteúdo voltado às mulheres? Com relação aos podcasts, sim. Não sei se democratização, mas nós temos na apresentação de uma grande parte dos podcasts informativos e de entretenimento de mulheres. Isso é muito importante. Por quê? Com certeza, eu não posso falar com profundidade, mas o que a gente percebe é que nas agências de podcasts e nas profissionais que produzem podcasts independentes, são mulheres que têm habilidade, que são jornalistas, comunicadoras e estão mais livres para apresentar programas e falar de assuntos que não se falaria, de repente, numa rádio.
né, ou em rádios comerciais ou educativas. Então, nós temos uma presença muito grande de profissionais apresentando, produzindo, fazendo reportagens em podcasts. Isso é muito interessante e muito bom. Isane, qual é o principal conselho que você dá para os estudantes de comunicação que desejam ingressar e fazer carreira na mídia sonora hoje? Para as meninas que querem trabalhar em veículos de comunicação tradicional como o rádio, eu digo que elas precisam ter vontade, coragem, ouvir rádio, ouvir as mulheres que falam no rádio, como você, como a Giza, né, como a Josi e muitas outras que estão à frente de programas de rádio em São Luís, no Maranhão, em outras cidades, no Brasil. Nós temos muitas vozes femininas em rádios de jornalismo também brasileiras. Então, elas só precisam ter vontade, querer estar à frente do microfone, trabalhar com o rádio, que é um dos veículos mais tradicionais, de maior abrangência, né? E quem pensa que ninguém ouve rádio, ouve-se muito rádio. 84% das pessoas ouvem rádio em algum momento do dia. Então, elas só precisam ter vontade, querer estar presente e não ter medo de enfrentar os desafios que surgem, claro, por questões de gênero, mas a gente tem que ter coragem. Eu acho que é isso. Muito obrigada pela sua participação, Isane Mustafa. Mayra, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco desta pesquisa, né, que nós estamos desenvolvendo e que a gente quer fechar com chave de ouro com a produção e divulgação de um livro que conte a história dessas mulheres. Entre elas, a tua história também, que é muito bonita, porque você é uma parte super importante da Rádio Universidade FM. Muito obrigada a todos, um abraço, um beijo aos ouvintes, a vocês, todos da Rádio Universidade. Eu retorno na próxima terça-feira com Sobre Elas, vozes que inspiram, histórias que transformam. Até lá! Sobre Elas, vozes que inspiram, histórias que transformam. Com Mayra Nogueira. É isso aí, Mayra Nogueira. Show de bola. Vamos agora para o Rádio Ciência. A gente volta já com mais informações do jornal Rádio Universidade. É rapidinho. Ancestralidade negra e indígena abre caminhos para imaginar futuros possíveis. Você sabe o que é afrofuturismo? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Ancestralidade negra e indígena abre caminhos para imaginar futuros possíveis. As informações com Pedro Batista. Imaginar o futuro é um hábito cotidiano para a humanidade. Desde coisas muito simples, como a rotina do dia seguinte, até reflexões mais complexas, como os rumos que a vida em sociedade irá tomar nos próximos anos. Imaginar futuros é um meio de enfrentar pequenas ou grandes crises, e principalmente um direito essencial para a dignidade humana. Contudo, nosso imaginário é podado. Fomos limitados a uma visão de mundo marcada pelos ideais colonizadores da Europa, que apagou e minimizou diversas culturas e saberes tradicionais e originários. De acordo com a mestra em comunicação pela Universidade Federal do Maranhão, Larissa Bahia, autora do artigo Letramento para Futuros, Caminhos a partir da ancestralidade negra e indígena, resgatar a ancestralidade é uma base concreta para imaginar o que ainda não existe. Alguns pensadores que eu trago no meu texto, como o Aito Krenak, defendem que nossas visões de futuro precisam estar enraizadas no que já foi vivido, senão corre o risco de virar ilusão ou algo distante demais da realidade que vivemos. Quando resgatamos práticas, memórias e modos de vida de povos tradicionais, criamos uma certa segurança para projetar novos caminhos, porque esses futuros não partem do zero, partem de uma experiência já testada pelo tempo, já vivida. É por isso que
o Krenak, então, ele diz que o futuro é ancestral porque ele já estava aqui. Isso vale tanto para comunidades indígenas quanto para comunidades negras, como as quebradeiras de Coco Babaçu do Maranhão, cuja memória é sustentada pela oralidade e o legado permite vislumbrar um futuro que honra e dá continuidade a essa ancestralidade. O artigo reflete sobre as possibilidades de imaginar o futuro a partir da ancestralidade fundamentada na memória e nos modos de vida de povos tradicionais. Para isso, apresenta o conceito de alfabetização para futuros, criado pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, como uma habilidade para que as pessoas consigam entender o papel do futuro naquilo que veem e fazem. É idealizada de forma semelhante à alfabetização para leitura e escrita, porque para a organização, imaginar é uma aptidão humana e ao alcance de todos. E como o futuro não existe, só pode ser imaginado. Refletir sobre o que está por vir, a partir do que já foi vivido, significa acessar ancestralidade, o que também quer dizer acessar memórias. As violências do período colonial não só invalidaram o conhecimento, como também privaram pessoas negras e indígenas de sonhar e imaginar o futuro. Sendo assim, segundo a pesquisa, retomar e fortalecer práticas preservadas pela memória é fundamental para pensar um futuro fundamentado em experiências já vividas. Ao reter e preservar memórias, sejam elas narrativas, fotografias, desenhos ou mesmo as expressões orais, desenvolvemos uma certa segurança para criar futuros fundamentados no que já foi vivido. O Daniel Mundurucum, também um dos pensadores que eu trago no meu texto, ele mostra isso, porque para muitos povos indígenas, o passado pode ser usado como ferramenta do presente e o presente pode se apoiar na memória para construir novos caminhos, o futuro. E isso rompe com a visão linear que a gente tem dos pensamentos ocidentais, porque o passado, presente e futuro se entrelaçam sem hierarquia. Assim, a memória deixa de ser só uma lembrança e passa a ser prática viva, que alimenta a imaginação e resiste ao vazio de sentido, que muitas vezes é imposta pelo tempo atual. O artigo também foi coescrito pelo professor doutor do curso de Comunicação Social, Rádio e TV da UFMA, Ramon Bezerra Costa, no âmbito do Etc., Grupo de Pesquisa em Comunicação, Economia e Tecnologia da UFMA. Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você é cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E o afrofuturismo, você sabe o que é? Você com certeza já ouviu falar em filmes como Star Wars, Star Trek ou Matrix. E também deve saber que todos eles constroem um futuro com naves espaciais ultratecnológicas e inteligências artificiais sencientes. Mas, na década de 1990, um grupo de autores notou que a maioria dessas produções não tinha qualquer referência à cultura negra. E é a partir disso que surge o afrofuturismo, que, segundo a Academia Brasileira de Letras, é um movimento cultural, estético e político que se manifesta no campo da literatura, cinema, fotografia, moda, arte e música. A ideia é projetar pessoas negras como sujeitos ativos na própria história e da sociedade, superando narrativas de escravização e colonização. Segundo o artigo da Larissa Bahia, que você acabou de ouvir na reportagem, os diálogos entre afrofuturismo e ancestralidade indígena demonstram como cada povo pode imaginar futuros a partir das raízes culturais. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Oito horas, 13 minutos, 14 minutos agora. 8h14, trazendo agora a reportagem, trazendo Borges Júnior de volta
Borges, vamos falar sobre o ferryboat Cidade de Pinheiro, que vai suspender viagens. É para manutenção, né? Exatamente, Adalberto, manutenção preventiva, nesta terça, também na quarta, hoje e amanhã. Com isso, a operação da embarcação vai ter mudanças temporárias no sentido São Luís Cujupe. Não houve saída às 7 da manhã no dia de hoje, nem vai haver saída às 1 da tarde também desta terça-feira. Já no situação se repetindo amanhã na quarta, já no trajeto de Cujupe para São Luís, ficam suspensas as viagens das 9h30 da manhã, das 9h30 e das 3h30 da tarde, suspensão às 9h30 da manhã e às 3h30 da tarde. A Secretaria de Estado de Governo informou que a paralisação ela é necessária para a realização dos serviços de manutenção na embarcação. A previsão é que o ferryboat ele volte a operar de forma normal, operar normalmente na manhã de quinta-feira, dia 6 de agosto, quinta desta semana, e segundo ainda a Secretaria, a manutenção preventiva tem como objetivo garantir mais segurança, confiabilidade e também eficiência nas travessias. Adalberto, Mayra. Borges, muito obrigado. Daqui a pouquinho você volta com mais informações. Mayra, vamos para o break rapidinho. A gente volta com Rádio Opinião e o candidato ao governo do estado pelo PT, Partido dos Trabalhadores, Felipe Camarão, com a gente aqui em entrevista. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. São 8h18 agora, começando o Rádio Opinião, e hoje a gente recebe o candidato ao governo do estado pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, Felipe Camarão. Felipe, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia a vocês que estão aí no estúdio, obrigado.
por me receber, ainda que virtualmente. Obrigado por fazer essa entrevista comigo. Quero parabenizar a Rádio Universidade pela iniciativa, afinal de contas, também faz parte da democracia, fazer um bom jornalismo, informar, esclarecer. E eu, que sou professor da Universidade Federal, tenho um grande orgulho do papel que vocês exercem. Muito obrigado e bom dia a todos. Satisfação, candidato. Olha só, a gente estava esperando o senhor aqui, né? Infelizmente, aí o trânsito deve ter atrapalhado, mas estamos aqui. Candidato, depois de homologada aí, portanto, a candidatura, enfim, o senhor já está registrando também hoje as suas propostas, não é isso? Que é um calhamaço aqui, né? De propostas, né? Enfim, como é que fica agora justamente os primeiros passos dessa campanha? Logo após, amanhã finaliza, só para lembrar, né, a homologação das candidaturas. Uma ótima lembrança. Quais são os passos agora, né, assim, para os candidatos e também para os eleitores, afinal de contas? Amanhã, dia 5, é o último prazo para a realização de convenções partidárias e registro de candidaturas. Então, até amanhã, todas as candidaturas terão que ser devidamente registradas na Justiça Eleitoral. Eu estou indo não só registrar a nossa candidatura, mas também, sobretudo, registrar o nosso plano de governo, que é dividido em 5 eixos e 13 compromissos em cada eixo. Até o dia 15 de agosto, então a gente vai ter um hiatozinho aí de 10 dias, é o tempo para abrir CNPJ, né, abrir a conta da campanha, se preparar. E dia 16 de agosto é o dia que pode começar a campanha. Começa a campanha de rua, adesivo, pode falar número, pedir voto. E só no dia 28 de agosto começa o horário eleitoral, gratuito, rádio, TV, certo? Antes disso pode ser feito pela internet. Então eu te diria que agora que o jogo está começando, entendeu? Agora que o jogo está começando. E eu estou aqui na mão com um resumo do nosso plano de governo, porque hoje eu quero fazer esse compromisso com o Maranhão, até porque, Daberto, nós somos os únicos, a única candidatura que debateu democraticamente plano de governo. Qualquer outra vai ser plano de governo de marketing, entendeu? Veio da agência de marketing. O nosso foi realmente construído com a população. É isso aí. Existe uma expectativa, claro, em relação a isso, porque com o passar do tempo as pessoas elas começam a prestar mais atenção nesses planos de governo. Isso é muito importante. Mas, candidato, assim, eu acho que uma das principais, melhor dizendo, uma das candidaturas que sofreu mais turbulências foi a sua, né? Enfim, e finalmente agora já, né, homologado candidato, enfim, por conta aí de várias articulações, muitas coisas aconteceram, né? Saindo da parte mais polêmica e indo mais para a parte mais política mesmo. Enfim, quais as expectativas, inclusive, de uma possível presença do próprio presidente aqui, que seria, com certeza, por ser o fato de o senhor ser do partido que hoje governa o país, não é isso? Uma expectativa da presença de Lula, alguma coisa nesse sentido, justamente para dar uma arrancada com mais força, né, nesse começo de campanha. Eu tenho convicção de que a minha candidatura, ou pré-candidatura, foi aquela que sofreu, sim, mais turbulências, mais ataques. Fui vítima de muitas fake news. Fiz quase que um desabafo no meu discurso na convenção, porque até aquele momento, muita gente até duvidava de que eu seria candidato. E eu sofri isto, alguns efeitos, por exemplo, em pesquisa eleitoral, porque pesquisa eleitoral capta, né? É uma foto, um retrato do momento. Então, se naquele momento, antes da convenção, as pessoas diziam assim, não, o Camarão não vai ser candidato, o Camarão vai desistir, o Camarão vai ser candidato a qualquer outra coisa, ele não ia me apontar como seu voto para governador, é óbvio. Então, o momento da nossa convenção foi um momento muito importante para mim, até para esta confirmação, sabe? Na semana da convenção, eu estive com o presidente Lula, nós gravamos um vídeo. Estamos com uma leve turbulência aqui no sinal do candidato. Voltou. Agora sim. Mais uma turbulência, né, candidato? É da tecnologia. Olha, então na véspera da convenção, eu tive com a Elisiane, com o presidente Lula gravou um vídeo para a gente.
Antes do vídeo, nós passamos mais de 1 hora conversando com o presidente da República, ele muito entusiasmado de ter um projeto para o Maranhão, um projeto para o povo do Maranhão, para aquelas pessoas que mais precisam do partido dele. E uma das garantias que nós tivemos foi justamente essa, que o presidente Lula vem no Maranhão. Ele vem pelo apreço que ele tem pelo Estado, pelos investimentos que ele já fez. Olha, eu não sei ainda a data, porque isso não depende da minha agenda, depende da agenda dele. Mas eu tive também, domingo, anteontem, na própria convenção do Lula. E lá eu conversei com o governador do Piauí, o Rafael, que é meu amigo pessoal, que é do PT também. Conversei com o candidato a vice, Washington, que era secretário de Educação e agora é candidato a vice, e nós combinamos o seguinte, de fazer um evento em conjunto ali na ponte, né, na Ponte da Amizade, Maranhão-Piauí. Então, é muito, muito, muito provável que o primeiro comparecimento do presidente Lula seja ali na fronteira, né, Teresina-Timon. Nós até já fizemos um ato como esse no passado. E se o presidente me der a honra, eu também queria fazer um segundo evento com ele, provavelmente em Caxias, né? Porque também é uma cidade histórica importante, é a cidade do meu vice-governador, é a cidade de Gonçalves Dias, onde terminou a balaiada, e é uma cidade também muito lulista e pega aquela região dos Cocais, leste maranhense toda também. Candidato, um breve comentário, por favor, por essa questão. O PT, eu acho que ele tem, né, eu acho não, com certeza tem, uma tradição negativa aqui de seguir dividido nas eleições, né? Enfim, aconteceu mais uma vez, o senhor tem o apoio do PT, mas uma parte ali não se integra totalmente a uma candidatura só. Isso aí virou uma tradição. Queria que o senhor fizesse só um comentário em cima disso, se isso ainda é uma preocupação, enfim, se isso tende a reverter, o senhor conquistar uma outra parte aí com o início da campanha, é essa a expectativa? É essa expectativa. O PT é um partido muito plural, é um partido que é dividido em correntes, em tendências, e aí nós temos ali algum debate interno. A minha convicção é que agora essa é uma página virada, tá? Uma página virada. Por que é uma página virada? Porque houve decisão do Diretório Nacional, houve a decisão do presidente Lula, houve a nossa convenção. Tem uma questão também aí, do ponto de vista jurídico, né? Que do ponto de vista jurídico, nós estaremos todo mundo com o mesmo CNPJ e com o mesmo número. Então você imagina, por exemplo, que se tiver uma candidatura a deputado estadual que eventualmente queira pedir voto para outro candidato. Ela vai pedir, pode até pedir voto para outro candidato, mas vai estar com o meu número, entendeu? Que é o mesmo número do presidente Lula. Então isso até embaralha a cabeça do eleitor e da eleitora. O eleitor e a eleitora não vai entender esta divisão. Eu tenho sempre feito este debate, que o nosso projeto é um projeto também nacional. O nome da nossa coligação é Brasil Justo, Maranhão Grande, para mostrar justamente este alinhamento nacional da nossa chapa. É um projeto que não existe no Maranhão desde 2002, quando o nosso companheiro Raimundo Monteiro foi candidato a governador. Esperando o sinal ser restabelecido, uma leve turbulência na internet. Estamos entrevistando aqui o candidato. Voltou, candidato. Felipe Dizer Camarão. que não é só uma candidatura petista, é para te dizer que é uma candidatura da Frente Popular Progressista. Nós temos PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede e PSB. Daqui a pouco, eu, além de ir lá registrar o nosso plano de governo, eu vou na convenção do PSB, que vai homologar o apoio à nossa candidatura e à nossa coligação. Então, nós estamos formando realmente uma frente popular de esquerda, né? Ontem eu fiz esse debate num dos nossos grupos de WhatsApp. Disse, gente, olha, vamos parar de divisão interna. Agora é só um propósito pelo Maranhão. Sim. É um propósito pelo Maranhão. Vamos falar das nossas propostas, do nosso plano de governo, como nós vamos resolver o problema da saúde, da segurança. Vamos lembrar o que eu fiz na educação, né? Afinal de contas, eu fui secretário que mais fiz obras na história do Maranhão. Foram mais de 1.500 obras educacionais em cada cidade desse estado, em povoado, em aldeia indígena, em quilômetro, tem obra nossa. Então isso é que a gente tem que debater. Certo, mais uma turbulência, vamos voltar já restabelecendo o contato, já para a gente finalizar Ficou aqui para trás, a entrevista.
né? A parte da concepção política, da ideologia ficou para trás, e agora nós vamos mirar para o futuro do Maranhão. Certo. Candidatos, já partimos aqui para a finalização da entrevista, a gente está com uma leve turbulência ainda aqui, enfim, carro em movimento, internet também, hoje não está muito legal, inclusive a minha está um pouco ruim na hora de vir para cá. Está ouvindo bem, candidato? Está ouvindo? Vendo e ouvindo bem. Ok. Já para a gente finalizar, até porque essas entrevistas que a gente está fazendo agora, né, elas são mais rápidas, um pouco mais só para sentir o clima, né, das candidaturas, mas a gente vai ter um outro momento, claro, com mais espaço, mais amplo para sabatinas, enfim, e com certeza o senhor vai estar aqui, que a gente vai chamar e convidar, com certeza o senhor vai estar aqui. Mas, assim, uma pergunta para finalizar. O senhor é uma espécie de continuidade do governo Flávio Dino, hoje que está no Supremo, enfim. Como é que está justamente isso retratado dentro do plano de governo que o senhor vai apresentar hoje? O senhor vai fazer uma ruptura, ou vai fazer uma continuidade, vai prestar atenção em coisas que foram conquistas, outras que não foram tantas, né? Enfim, lembrando aí que o Mais IDH, né, que estava ali se predispondo a pegar os 30 municípios com menor IDH, botar para cima. Tivemos aí os resultados do censo, aliás, os outros dados bem recentes aí que estão mostrando que o Maranhão teve uma melhora, né? Enfim, mas é preciso destrinchar esses números para saber justamente sobre as questões relacionadas ao Mais IDH. Enfim, resumindo, o senhor tem no seu plano essa expectativa e continuidade do governo Flávio Dino, como o senhor tem uma proximidade muito grande? Eu acho que a melhor palavra não seria tanto uma continuidade, mas uma retomada e avanços daquele caminho que o Flávio iniciou no Maranhão desde que venceu as eleições de 2014. Eu até tive a oportunidade de, na nossa convenção, dizer assim, olha, eu não sou candidato de acordo cumprido ou descumprido. Eu não sou candidato, tá certo? Por conta de politicagem. Eu sou candidato para aquelas pessoas que precisam da escola digna que foi acabada. O programa Escola Digna acabou. O atual governador acabou com o programa Escola Digna. Eu sou candidato a governador pelo Mais IDH, porque ele acabou. Eu sou candidato a governador pelo Sim Eu Posso, porque o atual governador acabou com isso. E eu disse mais, que o ex-governador Flávio Dino, ele teve muito azar, porque ele foi governador com golpe, ele pegou o golpe contra a Dilma, ele pegou o Temer, ele pegou o Bolsonaro, ele pegou uma pandemia. Então, aquelas conquistas, aqueles avanços, Flávio conseguiu foi por sua única e exclusiva competência. Agora, com Lula, nós podemos avançar. E dei exemplos, como vou te dar agora. Ora, já imaginou se tivesse o pé de meia na época do Escola Digna nosso? E agora escolas em tempo integral com pé de meia. O Flávio criou a maior rede de saúde da história do Maranhão, com policlínicas macro-regionais. E agora o Lula criou mais especialistas. Então nós vamos conectar políticas públicas importantes que o atual governo não cuida. E nenhum outro candidato fala sobre isso. Nenhum outro candidato fala sobre a melhoria da vida das pessoas. Nenhum outro candidato fala sobre a porta de saída do Bolsa Família. Nenhum outro candidato tem um projeto de desenvolvimento a partir da agricultura familiar e da pesca no nosso estado do Maranhão. Porque realmente não conhecem. Nunca tiveram num sindicato de pesca, numa colônia de pescadores, nunca foram no assentamento, não podem falar sobre desenvolvimento sustentável, proteção ambiental. Hoje eu vou lá em Tauamirim, hoje à tarde em Tauamirim. Nenhum outro candidato não sabe nem do que se trata a Resex do Tauamirim, certo? Então nós temos hoje um projeto de desenvolvimento para o estado do Maranhão. Um projeto que passa por cuidar das pessoas como o presidente Lula faz no nosso país. Candidato? É uma candidatura popular. Sim. Só para a gente finalizar, para ficar isonômico, já estamos no tempo aí, a gente teve um atrasozinho, compensamos aí, são 8 horas e 33 minutos. Eu queria que o senhor finalizasse aqui, enfim, concluísse a nossa entrevista. Enfim, a gente espera o senhor também aqui na sabatina que vai ter na Rádio Universidade. Muito obrigado pela presença. Enfim, conclusões, por favor. Eu quero lhe agradecer muito, agradecer à Rádio Universidade pela oportunidade, parabenizar a nossa Universidade Federal do Maranhão.
Dizer que será uma honra estar na sabatina. Desde logo eu aceito o convite, viu? É só me passar dia e hora. Parabenizar pela cobertura jornalística e, sobretudo, pelo papel que vocês têm para o desenvolvimento da educação, da ciência, da informação e da democracia. E que o Maranhão pode contar com o Camarão até embaixo d'água, porque Camarão não se afoga. Tamo junto. Muito obrigado. Acabamos de conversar aqui com o candidato do PT, o Partido dos Trabalhadores, ao governo do Estado do Maranhão, Felipe Camarão. Muito obrigado, Felipe. Bom dia. É isso aí. Amanhã tem Saulo Arcângeli, do PSTU, aqui também no Rádio Opinião. Enfim, vamos trazer essas primeiras entrevistas aqui para sentir o clima já do início, praticamente o início de campanha, né? Enfim, Mara Nogueira, vamos para o break rapidinho. A gente volta com o Borges Júnior e também tem esporte. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome. Identificar para compreender. Compreender para transformar. Isso tem nome. Drops informativos de combate ao assédio e outras formas de violência no cotidiano e no ambiente de trabalho. Conhecer seus direitos é uma forma de proteção. Isso tem nome. De segunda a sexta, em 3 horários. 8h40 da manhã, 3h30 da tarde e 5 para as 9 da noite. Na Universidade FM. 8h35, vamos à informação, vamos à notícia. Mara Nogueira trazendo Borges Júnior para continuar, né, o noticiário aqui com a gente. Agora, a Borges fala sobre a Polícia Civil, ou é o ferryboat, Borges, ou é o ferryboat Cidade de Pinheiro, não sei se a gente já falou, ou então a Polícia Civil, que prendeu suspeito de feminicídio em Rosário. A gente fala sobre a suspeita de feminicídio, Adalberto. A informação sobre o ferryboat trouxemos na participação anterior, prisão que acontecida no dia de ontem. Nessa segunda-feira, a Polícia Civil do Maranhão prendeu, então, um homem investigado pela morte de Keis Gabriele Silva Gomes. Prisão acontecida em Rosário, a cerca de 69 quilômetros aqui de São Luís. Crime no dia cometido em 27 de julho, na zona rural do município de Morros, e segundo as investigações, o suspeito ele mantinha um relacionamento com a vítima e é apontado como autor de um disparo de arma de fogo a queima-roupa, disparo que acabou atingindo a cabeça da mulher. Ela não resistiu aos ferimentos e agora a polícia também informou que o investigado ele já tinha histórico de violência, ainda de ameaças contra a companheira. A identidade e a idade dele não foram divulgadas e, além da prisão temporária, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. A Justiça autorizou medidas para a coleta de novas provas e o inquérito ele segue em andamento. A polícia continua apurando, investigando esse caso. Adalberto, Mayra. E ainda continuando sobre esse triste assunto, Borges, vamos falar aqui do acusado de tentativa de feminicídio, que é outro caso que continua aí preso no interior do Maranhão. Mais detalhes, Borges. A Justiça do Maranhão decidiu manter a prisão preventiva de Donizete Santana da Silva. Donizete Santana da Silva, ele que é suspeito de tentar matar a própria companheira. Crime cometido no último sábado em Governador Eugênio Barros, cidade a 361 quilômetros aqui da capital. Caso ele ganhou repercussão após o filho do casal, o estudante de Direito, o Thaleson Santana, relata nas redes sociais que a mãe sofria agressão há anos e, segundo ele, a violência acontecia desde a infância, violência que continuou mesmo após sua mudança para Teresina. O jovem contou que foi avisado pela irmã sobre mais uma agressão, então ele acionou a polícia. Como a equipe local estava em outra ocorrência, policiais de Graça Aranha e da Força Tática foram mobilizados para prender o suspeito. De acordo com Thaleson, o pai já havia sido preso anteriormente por agredir a companheira, mas acabou liberado. Após a audiência de custódia, a Justiça determinou que ele permaneça preso e vai responder por tentativa de feminicídio. Adalberto, Mayra. Borges, só relembrando que estamos aí no mês Agosto Lilás, que é um mês de conscientização, mas essa luta ela precisa realmente acontecer todos os dias. Então, vai o lembrete,
Se você, mulher, estiver em perigo, ligue imediatamente para o 190, Polícia Militar, faça uma denúncia no 180, Central de Atendimento à Mulher, que é 24 horas, sigiloso e gratuito. Ainda tem a Delegacia da Mulher, Casa da Mulher Brasileira, ou qualquer delegacia mais próxima. Denuncie, não fique calada. Borges, agora falando sobre um projeto que vai selecionar 4 territórios para fortalecimento da cultura afro-brasileira. Quais os detalhes? Adalberto, a Rede Memória Viva está com inscrições abertas até o dia 3 de outubro. O projeto ele vai escolher 4 territórios que desenvolvam ações ligadas à cultura e à memória afro-brasileiras. As comunidades selecionadas vão receber capacitação, apoio para a elaboração de projetos, incentivo ao afroturismo de base comunitária, isso com foco na geração de renda e no fortalecimento da economia da cultura. Ao mesmo tempo, a iniciativa ela realiza um mapeamento nacional de quilombos, museus comunitários, centros culturais e outros espaços dedicados à preservação da história e do patrimônio afro-brasileiro. O resultado da seleção ele vai ser divulgado, a previsão em 22 de outubro. As inscrições, o regulamento e o formulário do mapeamento estão disponíveis no site oficial do projeto. Adalberto, Mayra. Borges, falando sobre a UFMA, que contempla estudantes da rede pública com informações sobre a universidade. A Universidade Federal do Maranhão está levando a realidade do ensino superior a estudantes do ensino médio de São Luís, isso por meio do projeto de extensão Apresentando a UFMA. O projeto, essa iniciativa é coordenada pelo técnico em assuntos educacionais, Carlos André Lopes Cunha, intuito aproximar os jovens à universidade, e durante as visitas às escolas públicas, os estudantes recebem informações sobre o funcionamento da UFMA e as formas de ingresso na instituição. A ação, ela busca ampliar o conhecimento dos alunos, conhecimento com atenção ao ensino superior público, busca também incentivar o acesso à universidade. Outras informações ligadas referentes à Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portal padrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Borges, muito obrigado pelas informações. Mayra Nogueira, vamos para o esporte. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Oito horas e 42 minutos, Mayra Nogueira. A gente começa a edição de hoje do esporte aqui no Jornal Rádio Universidade, falando sobre o MAC, Maranhão Atlético Clube, que vai encarar o Brusque na 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2026. O time adversário, o atual líder da tabela, com 27 pontos. Já o MAC ocupa a 16ª posição com 18. O time maranhense não vai poder contar com o meia Vagalume, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Além disso, a equipe conta com o retorno de Kevin, após cumprir suspensão, e também o lateral Maurício, que foi absolvido de punição recebida pela expulsão na Copa do Nordeste. O jogo vai acontecer no domingo, dia 9, às 6h30 da tarde, no estádio Castelão. Vamos torcer bastante. A gente continua agora falando do IAP, que ganhou do Salvador Vôlei por 3-1 no último domingo, né, no ginásio da ABB, em São Luís, aqui, né, em jogo pela última rodada da etapa Nordeste da Superliga C de vôlei masculino. Adalberto, como o time perdeu para o ADAS, Titãs e o Banés, mesmo com a vitória sobre o Salvador Vôlei, a equipe não conseguiu se classificar para a final da competição e ainda encerrou a participação em 3º lugar. Na final, o ADAS derrotou o Banés e avançou para a etapa nacional da Superliga C. O Canário era o único representante maranhense da competição. É isso aí, infelizmente, né? E para finalizar, a gente traz aqui os maranhenses William, João Marcos, Edinho, Gin, Gerlan. Eles conquistaram 2 importantes títulos do futebol de areia, isso na Espanha, com a camisa do Futebol Playa Helva CD. Na final da Copa da Espanha, o Helva ganhou com diferença de 1 ponto, por 8-7, contra o Playas de San Javier.
Além disso, o maranhense Jim foi eleito o melhor jogador da competição. Na sequência, o time voltou para disputar a decisão da Supercopa da Espanha contra o CD Marbella, com placar de 7-2. Com as vitórias, o Ruelva levou 2 taças para casa. Traz para cá, na verdade vai ficar lá, né? Mas são os maranhenses, vale a pena aí parabenizar com certeza essa atuação. Olha, a redação hoje é de Maiara Cordeiro, mas tem mais esporte, Mayra. Comentário agora com Paulo Pellegrini, que fala sobre os maranhenses que venceram aí a Copa da Espanha e Supercopa da Espanha pelo futebol Playa Relva CD. É isso aí, bom dia, Paulo Pellegrini. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia, ouvintes do Jornal Rádio Universidade. O comentário de hoje celebra o tetracampeonato da LBF conquistado pelo Sampaio Basquete. O time maranhense chegou no último domingo ao seu 4º título desde que o Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino passou a ser a Liga de Basquete Feminino, a LBF. Isso ocorreu na temporada 2010-2011. De lá para cá, o Sampaio Corrêa é o time com mais títulos. São 4 troféus levantados, conquistados exatamente nos anos de 2016, 2019 e 2022 e agora novamente em 2026. Uma trajetória de sucesso histórica, porque coloca o basquete do Maranhão em posição de destaque em um cenário historicamente amplamente dominado pelo basquete de São Paulo. O Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino começou a ocorrer na década de 80 e das 40 edições já realizadas, em apenas 8 delas, um time fora de São Paulo venceu. E dessas 8, 4 vezes foram o Sampaio Corrêa. E o que explica o sucesso do time boliviano no basquete feminino? Um conjunto de fatores positivos: boa administração, continuidade de trabalho, investimentos pontuais e conhecimento do cenário do basquete nacional e internacional para formar times com elencos bem profundos. Segundo os especialistas que cobriram a LBF de 2026, o grande diferencial do Sampaio Basquete este ano foi construir um elenco nivelado, em que as constantes trocas de jogadoras não faziam cair o ritmo e a qualidade de jogo. Muita gente se pergunta por que o sucesso do Sampaio Basquete não está sendo aplicado no futebol. Basicamente, são gestões diferentes. O presidente do Sampaio Basquete não é o mesmo presidente do Sampaio Futebol, o que, por si só, já pressupõe tipos de gestões diferentes. E, claro, as conquistas e a reputação que o Sampaio Basquete foi alcançando ao longo do tempo serviram também de atrativos para grandes jogadoras e grandes investidores, ao contrário do futebol, que não soube capitalizar a longo prazo aquele sucesso do começo da década de 2010 e dos títulos nacionais com estádios cheios e grande engajamento da torcida. O Sampaio Futebol meio que parou no tempo. O Sampaio Basquete está sabendo dar continuidade a um tempo de sucesso que, infelizmente, para o torcedor boliviano e maranhense em geral, parece não ter fim. Parabéns ao Sampaio Basquete. É isso, Adalberto, é isso, Mayra. O Comentário Esportivo volta na próxima sexta-feira. Até lá. Pois é, Paulo Pellegrini, a gente parabeniza, sim, claro, o pessoal do Sampaio Basquete. Essa foi a matéria, a chamada foi errada, peço desculpas, mas Sampaio Basquete chegou ao tetra como exemplo de gestão e o comentário foi de Paulo Pellegrini sobre esse assunto. Não foi de toda errada, são maranhenses também que venceram na Espanha. Isso. E também aqui o pessoal do basquete, do Sampaio Basquete, as meninas do Sampaio Basquete. Tá todo mundo de parabéns, isso é que importa. Mara Nogueira, a gente finaliza aqui o Jornal Rádio Universidade de hoje. O que é que vem agora? Bom, agora vem Isso Tem Nome, tem tudo sobre saúde mental, tem ainda Avançar, Defensoria Pública e, claro, voltamos aí já trazendo Manhã 106 daqui a pouco, com música, informação, promoção para você participar também. E a gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia. Até amanhã. Até, Adalberto.